Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aulinha de inglês, tá? Vamos dar continuidade, né, ao conteúdo que a nossa apostila do segundo bimestre traz, ok? Vocês fizeram a nossa atividade avaliativa, onde eu cobrei os tempos do presente. Presente simples, presente contínuo e o presente do verbo to be, tá? Que foram os tempos que nós havíamos trabalhado aí nas primeiras aulas desse segundo trimestre. Agora, nós vamos dar continuidade na apostila, tá? Lá na unidade 2 de vocês. Na última aula, eu já havia deixado uma atividade de interpretação de texto, tá? Para iniciar aí essa unidade 2. E aí, hoje na aula, nós vamos continuar, tá? Vamos dar sequência aí, então, nessa unidade, tudo bem? Bom, nessa unidade 2, a apostila traz para vocês um pouquinho sobre o past, sobre o passado. Então, quando nós falamos de passado, nós temos vários tipos de passado no inglês. Então, nós vamos começar falando sobre o passado do verbo to be, tá? Como vocês sabem, né? Nós já trabalhamos anteriormente. O verbo to be, ele corresponde para nós no português ao verbo ser e ao verbo estar. Então, toda vez que vocês quiserem usar o verbo ser e o estar, nós usamos o to be. Nós trabalhamos inicialmente com o to be no present, no presente. Am, are, is, ok? Agora, como nós vamos falar de past, de passado, então nós vamos trabalhar com o verbo to be no past, no passado. Quais são as formas de passado que nós temos? Nós temos was e were, tá? No passado, o verbo to be, ele só tem duas formas. Was, que vai ser o passado do am e do is, e o were, que vai ser o passado do are. Tudo bem? Então, toda vez que eu uso o am e o is no present, o past nós usamos o was, W-A-S. E toda vez que no present nós usarmos o are, no past nós vamos usar were, ok? Então, por exemplo, I am happy, eu estou feliz. I was happy, eu estava feliz. You are happy, você está feliz. You were happy, você estava feliz. Ou você era feliz, tá? O verbo ser ou estar. Com o past do to be, a interrogative e a negative, elas são feitas com o próprio verbo, tá? Então, esse was e esse were, para transformar uma frase na interrogative, é só vocês colocarem no início da frase. Então, se eu digo, she was a teacher, a interrogative vai ficar o quê? Was she a teacher? Além de pôr o ponto de interrogação, tem que inverter a posição do she com was, tá? E a negativa é só colocar um not. She was not a teacher. Ou usar a forma contraída que nós também temos. She wasn't a teacher, tá? They were a doctor. Então, a interrogative, were they a doctor? E a negative, they weren't ou they were not a doctor, ok? Então, verbo to be, temos as formas de passado, interrogative e negative são feitas com o próprio verbo no past, no passado. Agora, e os outros verbos? Então, aí, lá na página 24 de vocês, desculpa, 24 não, página 25 e página 26, nós temos aquelas questões, né, que eu deixei de tarefa da última aula, depois eu mando uma foto para vocês com a resposta dessa interpretação, tá? Então, vocês vão acompanhar na página 26. Lá na página 26 de vocês, a apostila vai trazer lá como tópico Simple Past. O que é o Simple Past? O Simple Past nada mais é do que o passado simples, tá? Então, o que seria o passado simples? É o nosso passado do português. No português, nós temos vários tipos de passado, né? Os pretéritos, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. No inglês, o past, nós só temos past, passado. Então, se eu quero dizer que eu comprei, se eu quero dizer que eu comprava, no inglês é uma forma só. Então, só tem uma forma de passado. Já começa por aí, que é bem mais simples que o português, tá? Só que, qual a diferença no inglês? No inglês, nós vamos ter dois tipos de verbos. Então, nós vamos ter os regular verbs, chamados de verbos regulares, e os irregular verbs, que seriam os verbos irregulares. Qual a diferença do regular para o irregular? Bom, o próprio nome já diz, né? Regular verbs são aqueles verbos que seguem uma regra.
tá? Qual seria essa regra? A regra é o acréscimo do ed no final. Então, todo regular verb, ele vai receber no final o acréscimo do ed, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá o verbo dance, dançar. Se eu quero dizer que eu dancei, eu vou dizer I danced. É só colocar o ed no final. No caso do dance, só o D, né? Porque ele já é um verbo que termina por E, tá? Stop, parar. Se eu quero falar que eu parei, stop it. Também acrescento o ED. Cuidado, stop tem CVC. Lembra das 3 últimas letrinhas? Consoante, vogal e consoante. Então, antes de acrescentar o ED, eu repito a última letra. Então, stop it com 2 P's, ok? Study, o passado é studied, acrescento IED, olha o caso do Y, precedido de consoante, tira o Y, acrescenta o I, para depois colocar o ED, ok? Então, esses verbos, dance, stop, study, eles são verbos que nós chamamos de regular verbs. Vocês vão acrescentar no final o ED. Claro que tem as regrinhas, né? Como eu comentei, se tem E, só coloca o D. Se termina por CVC, tem que repetir a última letra. Se termina por Y, precedido de consoante, tem que colocar o I no lugar para depois acrescentar o ED. E aí existem os irregular verbs, que são os verbos irregulares. Esses irregular verbs são aqueles verbos que vão ter a escrita modificada, vão ter a escrita alterada, tá? Como assim? Você não vai acrescentar nenhuma terminação, você simplesmente vai mudar a escrita. Ou tem alguns verbos que vão permanecer igual, tá? Só que você chama de irregular, por quê? Porque eles não recebem o ED no final, tá? Por exemplo, o verbo read. O passado, ele só muda a pronúncia. Read vira read, mas a escrita fica igual. O verbo put, o passado continua put. Ele não muda a escrita, continua igual. Mas tem verbos que vão mudar. Por exemplo, o verbo have, ter. O passado é had, tinha. O verbo eat, comer. O passado é ate, comeu. O verbo buy, comprar, o passado é bought, comprou. Então, são verbos que mudam a escrita. Eu vou mostrar para vocês aqui na apostila, vocês estão acompanhando aí na página 26, para vocês darem uma olhadinha nisso que eu estou falando, tá? Deem uma olhadinha aqui. Então, olhem aqui, ó. Aqui na apostila, nós temos aqui as spelling rules, que seriam as regrinhas aí, né, então, da escrita, tá? Então, olha lá, aqui nós temos os regular verbs. Verbos, ó, work, worked, play, played, wait, waited. Olha lá, aqui os verbos não sofreram nenhuma alteração porque eles não pertencem a nenhuma das regrinhas que eu comentei, tá? Agora, olha aqui, ó, dance, danced, smile, smiled, close, closed. Olha lá, são os verbos terminados por E. Study, studied, worry, worried, try, tried. Olha lá, são verbos terminados por Y precedidos de consoante. Substitui por Y, o I pelo Y, né? E acrescenta o ED. Depois nós temos aqui stop, stopped, hope, hoped, rub, rubbed. Olha lá, são verbos que têm CVC, dobrei a última letra. Ok? E aí, a apostila vai trazer para vocês o caso dos irregular verbs, tá? Então, esses irregular verbs, na verdade, deixa eu tampar aqui, né? Porque eu tenho a resposta desses exercícios. Na página 27, o primeiro exercício que a apostila vai trazer para vocês, ele vai trabalhar com o simple past, com o passado. E aí, o exercício ele pede para vocês irem na página 30 e 31. Por quê? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha lá. Lá na página 30 e 31, nós vamos ter uma lista. Deem uma olhadinha lá, ó. Irregular verbs. Essa lista, tá? Primeiro ano, ó, com todos esses verbs, são verbos que são considerados irregular. Então, olha aqui, ó, o que vocês têm. Por exemplo, o verbo, ó, come. Olha o passado como que é. Came, mudou a escrita, tá? Olha aqui mais um. Nós temos, por exemplo, o verbo know, saber, conhecer. Olha o passado, knew.
Nós temos o verbo lose, perder, olha o passado, lost. Make, fazer, olha o passado, made, ok? Então, essa lista de verbos que vocês têm aí na página 30 e 31, elas, né, porque são várias listas ali, elas vão apresentar para vocês quais são os verbos considerados irregular, ok? Então, toda vez que um exercício falar de simple past, passado simples, tem que vir na sua cabeça regular verbs, verbos terminados por ed, e irregular verbs, que são os verbos que mudam a escrita. Observação, primeiro ano, não existe regra. Não tem uma regra para saber se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Então, vocês vão precisar praticar para ir memorizando esses verbos. Tudo bem? Então, essa primeira parte, essa aula de hoje, nós vamos ficar com os verbos no passado apenas na forma afirmativa, tá? Vocês precisam memorizar, vocês precisam praticar primeiro a forma desses verbos, principalmente dos irregulares, né? Que são aqueles que mudam a escrita e nós temos que memorizar, para depois nós entrarmos na interrogative e na negative, ok? Então, para praticar um pouquinho, vocês vão fazer os exercises da page number 27. Dessa página 27, vocês podem fazer o exercise number 1, tá? Que vai pedir para vocês completarem com a forma de passado. Vocês têm uma lista de verbos regulares e irregulares, eles estão todos misturados. Vocês vão completar com o passado desses verbos. Vão fazer o exercise number 3, o número 3, tá? Que tá pedindo para vocês olharem as figuras e escreverem uma frase dizendo o que essas pessoas fizeram yesterday. Yesterday é ontem, tá? Então, por exemplo, na primeira tem lá uma menininha comendo salada. Você vai ter que dizer que ela fez essa atividade ontem. Então, vocês vão escrever: ela comeu salada ontem. Ou a menina comeu salada ontem. Na hora de usar os verbos comer, beber, ganhar, esses verbos eles têm que ser usados no passado. Então, vocês têm a lista lá na página 30 e 31 para usar, para olhar esses verbos no passado, tá? Então, vamos fazer o exercise number 1, number 3. E depois, vocês vão fazer também, lá na page 28, na página 28, o exercise number 6, o número 6. Esse exercício, ele vai envolver um pouquinho curiosidades, tá? Conhecimentos gerais. Então, vocês têm ali o nome de algumas pessoas famosas e na segunda coluna, vocês vão ter o que essas pessoas fizeram, tá? Então, algumas atividades, algumas descobertas realizadas por essas pessoas. Os verbos, eles estão no past, eles estão no passado, tá? Então, vocês vão treinar nesse exercício também a questão do past, do passado. Tudo bem? Então, vamos fazer o exercise number 1, o number 3 e o number 6. Por enquanto, você só tem condições de fazer esses exercícios, porque os outros, eles vão envolver a interrogative e a negative, que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Tudo bem? Bom, se vocês tiverem algum problema, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição, podem me mandar um recadinho, mandem as perguntas aqui pra gente conversar e sanar aí as dúvidas que vocês possam ter. Tudo bem? Fica aguardando as respostas e até a próxima aula.